Gente, o texto hoje está lá em Mateus 6, de 25 a 34. E eu vou estar compartilhando a tela com vocês, por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida? E o corpo não é mais do que roupa? Observe os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Amém? Gabriel entrou. Uhul. Então, gente, desculpa que às vezes eu sou ruim para ler, porque tem duas coisas, a dislexia e as lentes do óculos que de vez em quando eu troco. Mas aí a gente vai sobrevivendo, ainda bem que eu coloco na tela e vocês vão acompanhando. Bom, como eu falei para vocês, esse texto, ele já é autoexplicativo. E por que eu escolhi esse texto hoje? Ele vem como uma continuidade de cuidado. Lembra do pastor do Salmo 23? Do cuidado da ovelha? Continua um cuidado aqui, sendo verbalizado de questões que não estavam só lá, estava embutida no Salmo 23, mas aqui parece que elas ficam mais explícitas. Ele fala de cotidiano mesmo, do nosso dia a dia, que é a tal da ansiedade, a inquietação de nossas almas, as preocupações que nós temos, e elas, cada dia parece que elas ficam maiores, mais numerosas, umas, sabe, criam pelos, caroços, e assim vão. E eu queria passar para vocês uma pesquisa bem interessante, que o Brasil, ele sofre de uma epidemia. E, gente, é bem sério o que está acontecendo, muito sério. Quando a gente compara os dados, eu vou mudar aqui, os dados que são apresentados, a gente vai ficar assim surpreso com os dados sobre o número de pessoas. Olha lá, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. O país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de pessoas, de brasileiros, estão sofrendo com esse problema. É 9,3% da população, gente. O país que tem mais ansioso no mundo. E se a gente observar, além da ansiedade, gente, a gente está com um outro problema também, que é uma outra síndrome, que não deixa de ser tão
preocupante e tão estressante quanto a ansiedade, que é a síndrome do pensamento acelerado. Vocês já ouviram falar? Então, essa síndrome do pensamento acelerado, gente, ela foi estudada, identificada. Quem é o autor dela, vamos dizer assim, é o grande escritor Augusto Cury, que muita gente conhece, já leu seus livros. É quando a pessoa está cheio de informações na cabeça. Sabe quando o HD está cheio? Sabe quando a gente abre a tela do computador e fica um monte de janelinha, 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 e o computador não vai ficando lento? Quanto mais janela está aberta, mais o computador fica lento. Ele não consegue processar. E tem uma hora que acontece o que com o computador? Trava. Trava o computador. Então, a dificuldade de concentração, ele aumenta a ansiedade, desgaste na saúde física e mental. E essa síndrome, gente, ela está sendo tratada hoje. E se eu falar para vocês o número de pessoas que está com essa síndrome, é assustador. Fala que hoje, nessa era moderna de tecnologia, 80% das pessoas pode estar com a síndrome do pensamento acelerado. Tá aí, ó. Eu vou dar aqui um zoom. Desculpa aí que saiu. Eu vou achar aqui a imagem. Só um. Então, eu só queria dar um zoom nessa imagem, porque ela... Aqui. Aí, ó. 80% da população. É bastante coisa, né, gente? É muita... Então, esse tema que eu falei assim, hoje eu vou trabalhar, então talvez não dê para falar tudo hoje. Nós vamos trabalhar esse tema da ansiedade em 2 encontros. 2 encontros, de tão importante que eu achei. Bom, gente, o que causa essa ansiedade? Olha lá, a Sandra tá entrando, que legal. A ansiedade dá vários prejuízos pra gente. Muitos prejuízos. Bom, dá problema de sono, depressão, problema digestivo, gastrite, às vezes que é aqueles entalo, aumenta gases, aumenta a diarreia, pode dar aquela urgência intestinal, urgência vesical, pode levar a falta de concentração, então distúrbio do sono, que eu já falei, pode levar a problemas cardíacos, pressão arterial, pele. Você sabe que por estresse a pessoa em um dia pode perder todo o cabelo, todos os pelos do corpo em um dia por estresse? Verdade. Nossa. Em um dia a pessoa pode perder todos os pelos. A gente da saúde sabe disso, porque já viu alguns pacientes que acontece isso. Outros apresentam outros problemas. Então, a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, causa problemas físicos e emocionais. Ele causa grandes perturbações na nossa vida. Então, aí a gente fala, como é que nós vamos tratar isso, né? Como é que a gente hoje, com tanta informação que a gente recebe de tantos meios, porque hoje a gente tem muito meio para receber informação. Apenas um clique, a gente recebe várias informações. Que é diferente de há uns 30 anos atrás. Lembra daquele aparelho de telefone que tinha um disco que a gente discava? E aí era assim, tinha que esperar voltar. E quando era o 8 e o 9, aí ficava aquela volta longa. Quando tava para terminar o número, você errava um, tinha que começar tudo de novo. Ou se não, porque não tinha jeito de apagar. Ou se não, a linha estava ocupada, caía a ligação e você ficava ali. Hoje, gente, isso levava, às vezes, para a gente fazer uma ligação, para conseguir a ligação, 4, 5 minutos. Hoje, se a gente pegar o nosso telefone celular e ele em 10 segundos não resolver o meu problema, eu já quero tacar ele na parede, vou falar que ele está com problema, lento. Vai vendo como as coisas estão mudando. Antes nós tínhamos horta em casa, plantava, esperava aquilo crescer, amadurecer,
para comer. Então, hoje a gente tem as coisas processadas, as coisas mudaram muito. Então, esse um clique que você vai no WhatsApp, que você vai no Twitter, no Facebook, no Instagram, que você vai em outros sites de busca no Google, você vai enchendo a sua cabeça de tanta informação que o HD está cheio, nos torna ansiosos. E hoje nós vamos aprender como evitar isso, como trabalhar isso. O que Jesus, o que a palavra de Deus fala sobre isso, tá certo? Então nós lemos aí em Mateus 6, 25, 34, que Jesus já começa falando que para a gente não se preocupar com a vida diária. Não se preocupa. A sua vida diária, aquela de levantar cedo e trabalhar, tudo, não fica preocupado. Não fica preocupado porque eu estou acima disso. E ele vai dizer assim, ó. Então não se preocupe com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais de que comida e o corpo não é mais do que roupa? Faz uma pausa aí, ele está falando para a gente observar a vida. A vida é maior do que essas inquietações que colocamos nas nossas cabeças. Porque a vida passa e o emprego fica. A vida passa e a natureza está lá que você não contemplou. Tudo vai deixar de um dia existir para você quando a gente fechar os olhos. Mas não quer dizer que ela vai deixar de existir para todos. Então a vida continua. E ele fala, a vida não é mais do que a comida, do que a bebida e do que a roupa. Porque ele dá esse exemplo porque era a necessidade humana daquela época. Hoje a gente fala assim, mas a eletricidade, a internet, coloca tudo isso e mais um pouco que vai continuar encaixando e a vida vai continuar sendo maior. A gente não pode deixar de existir essas preocupações tomar conta da minha vida de tal forma que eu deixo de existir na minha totalidade por deixar todas essas coisas da criação, da família, dos amigos, das coisas que gostamos passar. Porque a inquietação não resolve o problema. Quando eu comecei a falar, eu falei que primeiro isso estava falando para mim. Então, a inquietação não muda o cenário. Pelo contrário, essa inquietação ela pode prejudicar o cenário. Bom, aí ele fala, observem os pássaros. Ponto. Tem um ponto aí. Tá desse jeito. Observe os pássaros. Ponto. Daqui a pouco ele continua, mas primeiro ele faz isso. Eu vou falar para vocês de uma pesquisa de uma universidade da Inglaterra, chama Exeter. Eu acho que é isso. Eu vou mostrar para vocês se pronuncia assim ou não, mas eu vou mostrar para vocês uma pesquisa bem interessante que saiu há 3 anos atrás, essa pesquisa, e aqui. Então, pesquisa de uma universidade revela que as pessoas que observam aves são menos propensas à depressão, ansiedade ou estresse. Então, o passeio no parque, final de semana, o sítio, né? Olha lá. E olha que coisa interessante. Aqui. Então, a pesquisa foi feita com 270 indivíduos de diferentes raças, né? Diferentes escolaridades, tudo. E eles também se dedicaram a estudar a eficiência de animais, flores, parques, em relação à ansiedade e depressão. Bom, isso foi um estudo tão bom, que algumas escolas dos Estados Unidos
colocou o verbo passarinhar, já sendo adotado em suas escolas. Então, ó, vários estudos têm demonstrado que ao passarinhar, as pessoas aumentam a capacidade de atenção e redução do nível de estresse. Gente, isso é fantástico. Por que eu falo que isso é fantástico? Pelo seguinte, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava falando que para a gente observar os pássaros. Há mais de 2000 anos. Então, eu vejo assim uma grandeza, uma sabedoria incrível. Hoje, 3 anos atrás, essa pesquisa que deu no G1, tá lá, você pode pesquisar. E Jesus já falava, observa os pássaros. E aí, ele vai completando. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos nos celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? São. Porque Deus fala que Ele colocou a gente com a primazia de sua criação. Bom, ele continua. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? 1 hora, 1 minuto, 1 segundo. Sabe aquela pessoa que está partindo e fala assim, não, mas eu quero 1 minuto mais aqui, ó. Não, me deixa mais 1 hora que eu tenho que acertar um negócio, eu tenho que passar um e-mail, eu tenho que responder uma pessoa, fazer uma transferência bancária, só posso morrer daqui 1 hora. Dá para fazer isso, todo mundo, assim? Não, né? A gente não consegue. A vida é mais importante do que essa inquietação. E ele vai falando para a gente observar, então, esses pássaros. Você sabe que, às vezes, assim, tem alguns pássaros que são bem interessantes, né? Quando eles estão fazendo os seus ninhos, tem um que costura uma folha. E a gente vai observar aquilo e fala, como é que está costurando com um bico uma folha para fazer o seu ninho ali dentro? Que inteligência! Deus deu. Deus vai dar inteligência para você. Deus vai dar uma saída para você. Tem outros pássaros que eles vão dançando para chamar a sua parceira. Eles dançam, se enfeitam. É o jeito dele de conquista. Cada um tem o seu. Cada um é único. Então, quando a gente vai observando essa criação, essa maravilha, e eles continuam fazendo aquilo dia após dia, e Deus tem cuidado deles. Eles não têm a preocupação de plantar, colher, porque Deus tem o controle dos pássaros como tem de você e de mim. Ele não está falando para a gente não fazer as coisas. E lá embaixo, lá no final, ele vai falar do dia a dia. Cada dia tem as suas coisas para fazer. Mas esse dia a dia ainda não é maior que a vida. E aí, eu quero colocar que o Salmo 55, 22, eu vou compartilhar. Hoje eu vou compartilhar bastante a tela, com as coisas que eu separei pra gente. Por isso que eu falei que hoje talvez não dê para terminar todo esse estudo aí, essa palavra, mas a gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa. Aqui. Então, o Salmo 55, 22 diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece.
nunca. Sabe o que é nunca? É nunca para Deus. Quando você entrega o seu problema, sua dificuldade, seu anseio, ele fala que ele vai te ajudar. Nunca ele deixa que a pessoa que lhe obedece fracasse. Isso é verdade. É verdade lá, é verdade aqui, é verdade amanhã. Nunca vai deixar. E aí, continuando, ele fala aqui pra gente, qual de vocês, por mais preocupados, né, pode acrescentar uma hora à sua vida ou não? Aí ele continua. E por que se preocupar com a roupa? Por quê? Por quê? E a gente se perguntar, você já viu quanta roupa você tem no seu guarda-roupa? Já viu? Tem roupa. E não é pouca não. E a gente está querendo mais roupa. Mais roupa. Mais sapato, mais bolsa, mais cinto. Tá. Observe como crescem os lírios do campo. Lembra que lá na pesquisa estava para você observar também a natureza? Lá os gramados, as flores. A pesquisa também aborda isso. Aí, tá falando assim. Aqui, ó. Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas e, no entanto, nem Salomão, que foi rico, tinha muita roupa, muita capa chique. Em toda sua glória se vestiu como eles. Ah, não vestiu. Aí eu descobri que Jesus gostava de lírios. Eu vou começar a observar mais os lírios. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, elas são lindas. Aqui tem tanta flor. Que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha que chamada! Ai, que doeu! O que eram essas flores que eram lançadas no fogo? É que é assim, quando essas flores começavam a ficar murchas, lançava no fogo onde assavam os pães. Então aumentava o fogo e tinha também um aroma bom. Então essas flores eram lançadas no fogo onde se preparava os pães. Então, se Deus fez com tanta beleza, com tanta majestade, as flores silvestres, os lírios do campo, que nem Salomão em sua glória se vestiu como eles, não vai cuidar de vocês? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Ele sabe antes mesmo que a gente sinta a necessidade. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias inquietações. Basta hoje. Basta para hoje os problemas do seu dia. Gente, lá o Salmo 1:3, que daqui a pouco eu tenho que parar, mas tem tanta coisa boa para falar disso aqui, por isso que tem que ser a parte 2 semana que vem. Mas eu vou estar mandando esse vídeo para o YouTube para vocês, para as pessoas que não conseguiram entrar, e para dar continuidade na semana que vem, porque tem muita coisa boa. Mas aí tem o Salmo 3, que fala também dessa questão de tempo, de ansiedade, que às vezes a gente não observa tanto quando a gente vai lá nesse salmo. A gente lê e encontra outras coisas e esquece de um detalhe que ele fala aqui. Quer ver? O tempo.
meu tempo está correndo e o Zoom tá querendo que continuar. Eu vou ter que, então, ele não está querendo me dar mais tempo. Ele não está querendo me dar mais tempo, mas aí eu vou falar assim, ó, eu vou depois compartilhar para vocês. Diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. E elas dão frutos no seu tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O que chama a atenção nesse versículo é que dão o fruto no tempo certo. Cada um tem um tempo para dar o fruto. Cada árvore tem o seu tempo. Cada fruto tem o seu tempo. Tem frutos que dá com 6 meses, tem outros com 1 ano, 90 anos, que são as tâmaras, né? 90 anos, de 90 a 100 anos. Então, cada um tem o seu tempo. E aí, às vezes a gente quer atropelar o tempo de Deus nas nossas vidas. E ele fala para a gente entregar todas essas preocupações da gente em relação ao tempo de querer essas coisas mais rápido, com mais... Ele fala assim, lá em 1 Pedro 5,7, que também eu vou compartilhar depois no vídeo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele não está falando assim, uma preocupação, outra. Ele está falando todas as preocupações. Todas, de cada um. Não é a minha só. Qual é a tua preocupação hoje? Ele está falando, ó, entrega para mim. E aí nós vamos aprender, na semana que vem, continuar aprendendo, que eu estou aprendendo muito, como é que a gente entrega essas coisas? Como é que a gente faz isso? E tem outros dados interessantes para passar, outras coisas boas, mas a gente tem esse compromisso de meia hora. Mas eu quero terminar com 1 Pedro 5,7. Hoje, Willy, Regina, Milton, Gabriel, Milena, Sandra, Léo, Maria Luzinete, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Vai dormir com isso agora, tá bom? Amém? Amém. Eu vou pedir para Léo terminar fazendo uma oração de agradecimento por esse cuidado tão bom, tão lindo, tão maravilhoso. Afonso também está aqui. Quem tá? A Sandra? Afonso! Oi, Afonso. Então, Afonso, também você vai dormir pensando nisso. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Cuida. Amém? Então, eu vou pedir para Léo fazer uma oração de agradecimento por esse cuidado tão lindo, para ele mandar a gente olhar os pássaros, olhar a criação. E aí a gente vê uma pesquisa que fala para a gente fazer isso. É muito lindo. Eu fiquei maravilhada quando a gente foi estudar, que eu fui buscar essas coisas e foi incrível. Um beijo, meu povo lindo! Beijo, Tchau, ficam com Deus! Tchau. Tchau! Tchau. Então, eu estava avisando que estava terminando o tempo. Que bom, né? E aí deu, né?